Obrigado, Lorena. Que bênção. Obrigado. Glória a Deus pela vida dessa jovem, por todos vocês que estão aqui. Pastor Ziel, estou vendo ali o pastor Marcos Alcântara e todos os irmãos. Vamos lá, Atos primeiro. Irmãos, essa série ela tem sido um desafio pessoal para mim por algumas razões. Primeiro porque geralmente o dia do culto de ensino é um dia que eu estou em casa. Aí eu paro de trabalhar cedo e me aplico na palavra. Desde que eu comecei essa série eu fiquei nem um dia em casa. E outro ponto é que eu tenho mais facilidade de pegar um texto só e ir explicando ele do que um assunto tão amplo e trabalhar de forma temática como é esse do Espírito Santo. Mas, irmãos, Deus é bom. Hoje eu creio que será uma bênção. Nós vamos meditar no capítulo 1 de Atos e no capítulo 2 com mais alguns detalhes e trazer algumas aplicações para os irmãos. Eu quero falar especialmente sobre o dia do derramamento do Espírito Santo. Eu convidei semana passada o pastor Fernando Lopes para falar disso, ele falou um pouco, mas eu quero trabalhar de forma um pouco mais detalhada. Deixa aberto aí, vamos começar. Vá lá para o capítulo 2, só o versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa no qual estavam assentados. Irmãos, o que é Pentecostes? Pentecostes, a maioria de nós às vezes entende como o mover do Espírito Santo. A gente pegou a data da festa do Pentecostes e passou a definir como um adjetivo de culto. Por exemplo, culto foi uma bênção. A pessoa vira e fala, foi um Pentecostes, foi forte essa noite, foi uma bênção, né? E não necessariamente é isso. Pentecostes é uma das 3 principais festas que os judeus comemoravam. E aí, o primeiro slide que eu separei ali mostra essas 3 festas. Já vai ser colocado ali. Eu não sei se ficou visível aí para os irmãos, mas o texto está em Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23. Quem tiver dificuldade de achar ali, pode ler no seu exemplar da Bíblia, certo? Êxodo, capítulo 23. Não, mas aí não vai perder o fio da meada. A gente está se ajustando, não é o meu hábito fazer sempre o slide, mas nós vamos conseguir. A cada ano, Êxodo, capítulo 23, versículo 14, certo? A cada ano celebrem 3 festas em minha honra. A minha versão é NVT. Primeiro, celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, o pão que vocês vão comer será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abib, pois é o aniversário da partida do Egito. Ninguém deve se apresentar a mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos das suas colheitas. E por fim, celebre a última festa da colheita, a festa dos tabernáculos, quando tiverem colhido todos os frutos do seu campo. Então vai repetindo comigo. Primeira festa. Irmãos, vocês estão desativados, vamos lá. Assim, vou fazer igual a pregadora ontem, né? Tá feio assim, irmão. Vamos lá. A pregadora ontem foi feroz, o negócio foi bravo lá no Brás. Eu vou começar a fazer igual ela. Primeiro. Meu Deus, piorou, cara. Os irmãos se ofenderam. Acho que os irmãos se ofenderam. Vamos lá. Primeiro. A Páscoa. Segundo. Pentecostes. Terceiro. Tabernáculos. Ou cabanas, certo? Então vamos falar rapidinho das festas, para a gente entender o que é esse negócio de Pentecostes, que vai ajudar a entender o dia do derramamento do Espírito Santo. A primeira festa era a festa da Páscoa, irmãos. E aí, talvez alguns irmãos consigam enxergar, deve estar melhor aí para vocês do que está para mim. Era uma festa que tinha 7 dias de duração.
Essa festa, irmão, diferente do que se pensa hoje, não é uma festa para dar chocolate nem nada do tipo. Ela tinha como principal comemoração o dia que Deus libertou o povo do Egito. A noite em que o Senhor enviou o seu anjo que foi ferindo os primogênitos nas casas dos egípcios e nas casas que tinham sangue, os primogênitos foram poupados. Vocês conhecem a história. Pastor, por que eles comiam pão sem fermento durante esses 7 dias? Porque quando Deus enviou o livramento para Israel, eles estavam 400 anos lá naquele cativeiro, naquele período difícil, não deu tempo de fermentar o pão. Eles simplesmente comeram o pão na situação que estava, prepararam a massa, não levedaram e comeram daquele jeito. E o livramento ele veio com tanta pressa que não deu tempo do pão se tornar um pão crescido. Então Deus falou: todos os anos, durante uma semana, vocês vão comer o pão sem fermento. Segundo, vocês vão se alimentar de um cordeiro inteiro. Pastor, minha família não dá conta de comer um cordeiro inteiro. Chama o vizinho, aí as 2 famílias vão dividir e comer o cordeiro. Mas é para comer o cordeiro inteirinho, assado. Tinha que se alimentar dele inteiro, com algumas ervas amargas também. Eu não vou entrar em tanto detalhe, outro dia a gente fala disso. Mas há um texto que fala claramente acerca dele, acho que esse dá para ler. Está lá em Deuteronômio 16, versículos 7 e 8. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã, irá à sua tenda, e 6 dias vocês vão comer pães ázimos. O que são pães ázimos? São pães sem fermentos. E no 7º dia é solenidade do Senhor teu Deus. Nenhum trabalho vocês vão fazer. Então, para lembrar, a festa da Páscoa, a festa da libertação, é a festa em que as pessoas não comiam pães com fermento, se alimentavam do cordeiro e durava 7 dias. Vamos para o próximo. Essa é a primeira festa, certo? Vamos para a segunda. Irmãos, passados 50 dias da Páscoa, 50 dias, irmão, iniciava-se a festa de Pentecostes. Aí vamos começar a definir o que é Pentecostes. Irmão, o Brasil quantas vezes foi campeão? E a gente é o quê? É penta. Queria ser hexa, mas não rolou, né? 4 minutos lá que bagunçaram a nossa vida. Mas penta vem de 5. Então 50, certo? Pentecostes diz respeito a 50º. Ou seja, quando terminava a Páscoa, se contava 7 semanas, 49 dias. No 50º dia, era o início das colheitas. Era o dia em que o primeiro fruto que a terra desse, as pessoas ofereciam ao Senhor. Então essa festa, ela tem algumas características. Primeiro, ela era 50 dias depois da Páscoa. Era a comemoração da colheita dos primeiros grãos. Ela marcava o início das colheitas. E era uma festa que atraía judeus de todo lugar do mundo. Era a festa que vinha mais gente para Jerusalém. Irmãos, os judeus eles tinham um hábito de, onde eles estivessem, pelo menos uma dessas 3 festas, suponhamos, ele morava em outro país, em outro lugar. Ele ia para Jerusalém para poder observar as festas. Então, essa festa é a festa que atraía mais judeus. E ela tinha uma característica muito especial também. Todo mundo que morasse em Israel comemorava essa festa. Era o escravo, o livre, o homem, a mulher, o estrangeiro. Todo mundo podia participar dessa festa. Era uma festa em comemoração pelo fato de Deus ter dado uma boa colheita para o povo. Ela era aberta para todos. O texto está ali, Deuteronômio 16, 9 e 10. Contem 7 semanas a partir do dia em que começar a colheita dos cereais. Então celebre a festa da colheita em homenagem ao Senhor, seu Deus. Leve uma oferta voluntária e uma oferta proporcional às bênçãos que vocês receberam dele. Então vamos repetir o conceito só para ficar na cabeça. Comigo, Pentecostes é a festa do 50º dia e representava o início das colheitas. Certo? Guardou aí, benção. Pastor, Pentecostes é o manto? Depois se tornou. Pastor, Pentecostes é só quando puder. Não, Pentecostes é uma festa. A segunda das 3 principais festas dos judeus. São várias festas, são 7. Eu estou definindo aqui só em 3, certo?
As 3 principais, que foi o começo. Páscoa, Pentecostes, e vamos para a próxima, certo? A próxima festa, vamos virar o slide aí. A última festa era a festa dos tabernáculos. Um dia o pastor Osiel, meu amigão aqui, um dia foi pregar lá na igreja que eu estava. E ele falou um pouco sobre essa festa. Essa festa era uma festa para lembrar do tempo que o povo ficou vivendo no deserto. Deus enviava a coluna de fogo, a coluna de nuvem. O dia que o povo teve fome, Deus mandou maná. Outras horas quiseram carne, Deus mandou as codornas. Deus deixou o sapato crescer no pé, a roupa crescer junto, a roupa não envelhecer. Então foi muito cuidado de Deus. Foi maravilhoso. Então, anualmente, no final da colheita, quando eles começavam a colher as uvas, eles habitavam em tendas, porque naquela época eles moravam em tendas, certo? No meio do deserto. Então era chamado também de festa dos tabernáculos, porque eles não tinham uma casa fixa de alvenaria, as pessoas ficavam morando em tendas. Aí, durante um determinado período, as pessoas ficavam morando também dentro de tendas, para relembrar esse tempo que Deus cuidou delas, certo? Aí, a referência está em Deuteronômio 16:13. Celebrem a festa das cabanas durante esses 7 dias, no final da época da colheita, depois que vocês ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Então, só para lembrar, por enquanto, são 3 festas: Páscoa, Pentecostes e cabanas. Ou tabernáculos, não está esquecendo nunca mais, não é coisa boa. Diga amém, irmão. Está aí? Vamos para o próximo. Então existe uma linha do tempo nas festas. Irmão, quando eu for fazer na próxima, eu vou fazer com letra maior. Prometo para vocês. Mas vamos lá. A primeira festa era a Páscoa, era comemorada no 14º dia do mês de Nisan, era abril. A segunda festa era no 6º dia de Sivan, junho, Pentecostes. Então tem uma linha do tempo ali, eu não sei se dá para enxergar, mas o primeiro quadradinho ali é Páscoa. Entre a Páscoa e o Pentecostes tinha 50 dias. O intervalo entre uma festa e outra era de 50 dias. A Páscoa era a libertação. O Pentecostes era a colheita. Vamos para o próximo, para a gente começar a explorar aqui. Nós estamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo, certo? E talvez você esteja aí se perguntando onde que eu quero chegar com tudo isso. Primeiro, irmãos, eu ensinei que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa porque ele tem vontades, ele é uma pessoa que não é comum, uma pessoa divina, ou seja, ele tem poder, ele tem onisciência, ele tem todos os atributos de uma pessoa divina. Eu também falei sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, como teve várias profecias acerca do Espírito Santo, certo? E falei na última semana sobre alguns símbolos do Espírito Santo e algumas obras que ele realizou. Mas vamos lidar com calma, certo? A primeira coisa que tinha que acontecer, além das promessas para o Espírito Santo ser derramado, era Jesus ir para a cruz. E quando é que Jesus morreu? Na Páscoa, certo? Mateus 26 diz que Jesus fala para os discípulos: é hora de vocês irem para um determinado local para preparar a Páscoa. Foi na Páscoa que Jesus foi crucificado. Foi durante a Páscoa que Jesus foi crucificado. O último dia da Páscoa foi que ele ressuscitou, certo? E inclusive nós temos o ato da ressurreição de Jesus mostrado aí em Mateus capítulo 28. Só que aí, veja, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E durante 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos. Ele apareceu para as mulheres que foram ao sepulcro. Depois ele apareceu para outras mulheres. Depois ele apareceu para 10 dos discípulos. Outra hora ele apareceu para Pedro. Outra hora ele apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Outra hora ele apareceu na Galileia, no monte. Outra hora ele apareceu para 11 dos discípulos. E inclusive ele dá uma bronca lá em Tomé. Então, durante 40 dias, Jesus está vindo e conversando com os discípulos, certo? Durante 40 dias. Só que chega um ponto que Jesus ele é elevado aos céus. Jesus vai embora. E aí, quantos dias que Jesus ficou falando com os discípulos? 40. 10 dias faltam para a festa de Pentecostes. São 10 dias que os discípulos estão sozinhos. Não tem Jesus. O Espírito Santo ainda não veio. Os discípulos estão esperando. Aí vamos para o capítulo 1 de Atos, que é onde eu quero me ater com vocês aqui essa noite. Irmão, está entendendo até aqui, irmão? Amém? Glória a Deus. Se a gente vencer isso aqui, irmão, tu vai ficar, prateleira de cima, irmão. Vamos lá.
Leiamos o capítulo 1 de Atos. Eu quero expor de forma muito breve para a gente ir para o capítulo 2 e eu trazer algumas aplicações para os irmãos. A hora não vai esperar. Irmãos, eu ganhei uma Bíblia. E é uma NVI, ela tem uma versão um pouco diferente, então não espante. Veja aí na sua, capítulo 1. Em meu primeiro livro, meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Quem é que está falando aqui? Lucas. Lucas escreveu o primeiro livro, que é o Evangelho segundo Lucas. Aí ele fala, no meu primeiro tratado, eu comecei a falar sobre o que Jesus não só fez, mas ensinou. O primeiro tratado é o primeiro livro, o segundo livro é Atos. Certo? Vamos continuar. Até o dia em que Jesus foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e lhes deu provas indiscutíveis que ele estava vivo. E apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Pode passar o próximo slide? Eu não vou falar desse agora, pode pular mais um. Aí veja, vamos pensar junto. Irmãos, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre os discípulos, sim ou não? Jesus, que medo que vocês estão. Não tinha vindo, quem falou não acertou. Vocês estão com medo, irmãos, de mim. Não tenha medo de mim não, irmão. É o medo de errar, ficar exposto, né, irmão? Mas vamos lá, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre os apóstolos, sobre os discípulos. Aí talvez a pergunta que você fez, você fala, mas tá bom, por que o Espírito Santo era tão importante assim? Primeiro, porque os discípulos ainda tinham muita dúvida. Jesus está 3 anos ensinando os discípulos. Um dia ele pega e fala assim, eu vou para o meu pai, você já sabe quem é o pai. Aí eu viro e falo assim, Senhor, nos mostra o pai. Aí Jesus fala, peraí, eu estou 3 anos com vocês, como que vocês me falam isso? Quem vê a mim vê o pai. Aí Jesus, aparentemente, ele tem um sentimento de frustração, porque ele começa a dizer, rapaz, eu ensinei vocês tanto, vocês não entenderam nada. Então os discípulos tinham dúvidas muito básicas acerca das coisas. Eles estavam com Jesus 3 anos, mas eles tinham muito que aprender ainda. Então o Espírito Santo tinha que vir, porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar tudo para vocês. Quando o Espírito Santo vier, vocês não vão nem precisar mais me fazer perguntas para mim, essas perguntas que vocês fazem. Ele vai instruir vocês no caminho da verdade. Irmão, não era a hora, mas eu já quero dizer uma coisa. Tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo nesse tempo. Tem gente, irmão, que não tem tanta instrução bíblica assim, mas o Espírito Santo ensina as coisas, eu creio nisso. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo me ensina. Porque eu não preciso te explicar que Jesus é o Salvador. O Espírito Santo explicou para você. Você está aqui, não é por outra razão. Não é porque é legal estar aqui. Não é porque é gostoso estar aqui. Gostoso talvez você está em outro canto, dormindo, fazendo outra coisa. O Espírito Santo te ensinou que Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo te ensinou a adorar a Deus. O Espírito Santo te fez entender a palavra até hoje. Tem gente que não consegue entender um montão de coisa. Quanta gente eu conheci. Eu tenho um irmão muito querido. Esse irmão não sabe pegar um ônibus. É um jovem, irmão, um menino inteligentíssimo para a Bíblia, mas pede ele para pegar o metrô, ele dá sinal para o metrô parar. Como é que pode? Eu brinco com ele até umas horas. Mas vai falar de coisas espirituais. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo esclarece. Então Jesus falou para os discípulos, eu estou indo lá, eu sei que tem um monte de coisa que vocês não compreenderam comigo, mas vai vir um verdadeiro ensinador para vocês, é o Espírito Santo. Ele vai ensinar o caminho da verdade, ele vai ensinar a justiça, ele vai ensinar o juízo. Vocês não creem em tudo ainda, mas quando o Espírito vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Glória a Deus. Os discípulos, quando Jesus morreu, mesmo tendo ouvido isso, Jesus falou, não vou deixar vocês sozinhos não. Mas os discípulos, irmão, estavam com tanto medo. Eu não sei se eu faria diferente deles. Irmão, você tem um mestre, você pensa que ele é invencível. Eles pensavam que Jesus ia transformar Israel num reino forte, certo? Aí daqui a pouco eles veem Jesus na cruz, coroa de espinhos, sangrando, crucificado, humilhado, despido. Os discípulos ficaram com medo, muito medo. Tanto que as mulheres é que vão lá ver o túmulo. Os discípulos estavam com medo. E Jesus manda o recado pelas mulheres, irmão. Porque os discípulos estavam dentro de casa, trancados, com medo.
O capítulo 20 de João diz que eles estavam trancados. Jesus entrou com a porta fechada lá. As portas estavam fechadas e Jesus invadiu a casa onde eles estavam, por conta do medo que os discípulos estavam. Então o Espírito Santo precisava vir, porque os discípulos estavam com muito medo. Os discípulos também precisavam de capacitação para pregar o Evangelho, porque quando Jesus ressuscitou, ele falou: olha, é para vocês irem e fazerem discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Agora, como é que discípulo cheio de medo ia invadir as nações pregando o Evangelho? Se nem sair de casa, eles davam conta. Só se o Espírito Santo viesse. Ele tinha uma missão muito grande, ganhar o mundo inteiro, mas eles não estavam nem com capacidade de sair de casa. Se o Espírito Santo não vem, eles não saem nem de casa. Outra razão, eles não poderiam partir sem a presença do Espírito Santo. Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Eu estou indo embora, mas é para vocês ficarem aí, depois vocês vão, porque o meu Espírito vai capacitar vocês para ir. Só quando o meu Espírito vier, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, se beber coisa mortífera não lhe fará dano algum, pisarão em serpentes, escorpiões. Vão, eu estou com vocês, mas por enquanto, fica em Jerusalém. Outra razão é que a missão de expansão do reino de Deus tinha limites muito grandes. Vai repetir comigo: Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Não precisa repetir não. Quem que Deus ia usar? Pescador. Quem que Deus ia usar? Cobrador de impostos. Quem que Deus ia usar? Gente iletrada. Glória a Deus. E para piorar, cheio de medo. Para piorar, cheio de dúvida. Como? Só o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmão, ainda bem que o Espírito Santo veio sobre nós. Eu vou dizer uma coisa: irmão, o homem pode ser inteligente como for, mas não trata de questões espirituais com meios naturais. A gente não consegue convencer o homem meramente por argumentos ou coisas dessa natureza. É só o Espírito Santo cooperando com a gente. É só o Espírito Santo ajudando a gente. A boa notícia que eu vou dar daqui a pouco é essa: o Espírito Santo veio sobre a igreja e tirou o medo dos discípulos. O Espírito Santo veio sobre a igreja e pegou os iletrados e fez eles falarem de forma tão excelente que alguém disse: esses homens indoutos estão falando dessa forma. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ao texto. Durante 40 dias, Jesus ficou encorajando os discípulos. Ok, não quero me ater tanto aqui, mas os discípulos teve uma hora que até tinham desistido. Eles voltaram a pescar. Pedro convenceu alguns e falou: rapaz, não vai dar nada esse negócio de ser discípulo não, vamos voltar para a pescaria. Durante 40 dias Jesus vai incentivando eles. Aí veja, versículo 4 do capítulo 1 de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, eles deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, que lhes falei. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus vocacionou eles. E falou: aqueles que estavam reunidos começaram a perguntar: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles não tinham entendido, nem depois da ressurreição. Olha, Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Aí Jesus vira: não lhes compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Mas o versículo 8 para nós é um textual: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois que Jesus disse isso, versículo 9, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiu dentre eles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado, voltará da mesma forma que vocês viram subir. Vocês estão comigo, irmão? Olha para cá. Vou explicar rapidão. Jesus ressuscitou, começou a conversar com os discípulos, falou que eles receberam o Espírito Santo. E aí quando Jesus falou isso, passados 40 dias, ele foi levado aos céus. Está lá os discípulos, irmão. Aí a nuvem encobriu e eles ficaram olhando. Aí 2 varões viram para eles e falaram assim: ô rapaz, não adianta ficar olhando para cima não.
esse mesmo Jesus que vocês viram subir vai descer. Mas vocês têm que esperar, não é o fato de vocês ficarem olhando para cima que vai fazer ele voltar. Aí eu trago duas aplicações. A presença e a prática da presença de Deus é uma prática que eu nem posso ficar o tempo inteiro olhando para cima, porque senão eu viro um ser pietista, eu fico só olhando para o céu, 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 e eu não vivo aqui. Só que ao mesmo tempo eu também não posso ficar só ligado na terra, só pensando nas coisas da terra. Enquanto isso, vão fazendo as coisas que é necessário fazer. Já o Espírito Santo vem sobre vocês. É uma espera dinâmica. Glória a Deus, glória a Deus. Passa para o próximo. Não, é esse aí mesmo. Os eventos de preparação. Irmãos, me perdoe, ficou tão pequeno. Mas vamos lá. Primeira coisa, enquanto o Espírito Santo não vinha, teve 4 coisas que aconteceram. Jesus comissionou os discípulos. Segundo, eles viram Jesus ser assunto aos céus, como eu citei. Eles oraram para que o Espírito Santo viesse. Veja o versículo 13. Quando chegaram, eles saíram do lugar que eles estavam para Jerusalém. A história diz que eram 15 quilômetros do lugar onde estavam, certo? Os comentaristas dizem. Quando chegaram, subiram ao aposento que estavam hospedados. E estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Irmão, os 11. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles esperam orando. E tem um último ato que eles fazem, irmãos. Versículo 15 a seguir. Substituíram Judas. Eu vou falar algo aqui que tem muito irmão que sabe, mas tem muito irmão que não sabe. Irmão, Judas não se enforcou. Ele tentou. Nossa, pastor. Bora. Olha lá o texto. Atos 1. Atos 1, versículo 21 a seguir. Aliás, volta um pouco. Versículo 15, vai. Naqueles dias Pedro se levantou entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Está falando de Judas. Aí olha o versículo 18. Com a recompensa que ele recebeu pelo seu pecado, Judas comprou ali um campo e caiu de cabeça no seu corpo, e partiu-se ao meio as suas vísceras e se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo se chama Aceldema, isso é, campo de sangue. Deixa eu explicar rapidinho. Pastor, mas a Bíblia diz que Judas foi se enforcar. Foi, mas possivelmente a corda arrebentou. E quando a corda arrebentou, Judas caiu e as suas entranhas se esparramaram por toda Jerusalém, por aquele campo. E não foi no próprio campo que ele comprou, certo? Ele não vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele pegou o dinheiro. Aliás, ele entregou ele entregou lá para os sacerdotes e ele foi enterrado ali, no próprio campo que ele acabou comprando. Veja, irmão, o corpo foi esparramado ali. Ele, na verdade, não morreu enforcado, ele morreu pela queda. Para resumir a história, os discípulos fizeram um sorteio e escolheram mais um apóstolo, que foi Matias. Tinha 12 agora. Um tinha tentado se enforcar, acabou morrendo da queda, e nesse ato acabaram completando os 12, certo? Agora vamos para o capítulo 2, onde a gente tinha que chegar. Bom, eu não sou um pregadorzão daqueles para poder pregar esse texto aqui não, mas é hoje, irmão. Nós vamos entender algumas coisas aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Preste atenção. Quantos dias Jesus ficou falando com os discípulos? De novo, vai. Quantos dias? 10 dias os discípulos ficaram esperando. Jesus foi assunto aos céus, certo? Quando Jesus foi levado aos céus, eles fizeram algumas coisas. Eles ficaram orando. O texto diz em Lucas que eles cantavam todos os dias. E por último, eles escolheram um novo discípulo para o lugar de Judas, um novo apóstolo, que foi Matias. Nesses 10 dias eles fizeram tudo isso. Chegou finalmente o dia de Pentecostes. Festa de Pentecostes é a festa da colheita. Então, nas reuniões públicas os discípulos cantavam. Nas reuniões privadas eles oravam. E as orações elas tinham 2 adjetivos. Era uma oração unânime.
Todos oravam por um mesmo propósito. Talvez era esse. Vem Espírito Santo. Chegou a hora, Espírito Santo. Há quem pense, eu li um escritor hoje, que acredita que os discípulos sabiam que era naquele dia que ia acontecer. Porque era o início da colheita. E, irmão, vem comigo para esse ministério aqui, não perca não. Jesus disse, se o grão ficar sozinho e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele for enterrado, se o grão morrer, ele germina. E ele cresce. Jesus referiu-se a si mesmo como uma semente que seria plantada. Quando que a semente foi plantada? Na cruz. No 50º dia, o dia de Pentecostes, os discípulos sabiam, chegou a hora da colheita. Chegou a hora de colher. O Espírito Santo sabia. Chegou a hora de nós colhermos os frutos de Jesus. Quem eram os frutos de Jesus? A igreja. Eu, você. Chegou o dia da colheita, os discípulos estão esperando. Vem Espírito Santo, eles estão unânimes. Vem Espírito Santo, eles estão insistindo, 10 dias. Vem Espírito Santo. Clamando. Até que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Primeiro sinal, um som como de um vento veemente e impetuoso. O vento na Bíblia é símbolo de vida. O Espírito Santo veio para vivificar aqueles discípulos. Tem muitos símbolos do vento, mas uma das demonstrações mais fortes está em Ezequiel 37. O que tinha? Um vale cheio de ossos sequíssimos espalhados. O vento veio. Quando o vento veio, colocou cada osso em lugar, fez crescer nervo, fez crescer pele, fez carne, fez vir o sopro do Espírito e virou um exército. O Espírito Santo naquele dia, ele veio sobre os discípulos como o som de um vento veemente e impetuoso, trazendo vida. Os discípulos estavam sozinhos até aquele momento. Quando o Espírito Santo chegou, foi um som forte, um som de um vento forte que soprou sobre eles, trazendo essa vida. Glória a Deus. Segundo, apareceu umas línguas como que de fogo. Irmão, o fogo tem muitas simbologias. O fogo, ele era o batismo anunciado por João. Lembra que ele foi batizar Jesus? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas eu estou anunciando um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo em Isaías queimou a língua dele e fez ele se tornar um profeta. O fogo tem capacidade de purificar. O fogo tem capacidade de derreter coisas. O fogo tem capacidade de iluminar. O fogo tem capacidade de aquecer. O fogo tem capacidade de se espalhar. Jesus estava dizendo, eu estou dando todas essas coisas para vocês. Eu estou purificando vocês. Eu estou capacitando vocês. Eu estou purificando vocês. Eu estou amolecendo algumas coisas que são necessárias em vocês. Esse fogo vai se espalhar entre vocês. Línguas repartidas como que de fogo. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. O tipo aqui é a universalidade da igreja. Irmão, não perca esse notão. Olha, eu queria fazer igual o irmão lá, que eu chamo de vez em quando aqui. Você precisa pegar isso. Qual foi o ato que aconteceu em Babel? A terra tentou subir para o céu, não foi assim? Foram fazendo uma torre. Aí disseram, vamos unir a língua. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Aí o que Deus fez? Vamos descer lá e destruir isso aí. Vamos confundir o povo. No dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo, Deus fez o contrário. Não foi o homem que tentou subir para o céu. Foi Deus que desceu. E a língua que antes estava confundida, Deus fez cada um entender a língua um do outro. Meu texto. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa. Aí olha com atenção essa parte. Pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o judeu falava o idioma do grego. O grego falava o idioma do judeu. Se fosse brasileiro, ia falar inglês, ia aprender na hora. Então foi uma língua ali idiomática. As pessoas aprenderam outros idiomas sem nunca terem estudado antes. Naquele ato, eles, quando recebem o Espírito Santo, começam a falar das grandezas de Deus, cada um num idioma que não havia aprendido ali.
Foi o próprio Espírito Santo que concedeu. A continuação do texto diz isso. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Quando o Espírito Santo veio, Deus deu uma variedade de línguas sobre eles. E aí, irmãos, algumas coisas isso tem de implicação para nós. Pastor, você vai falar das línguas? Vou. Tem uma diferença entre língua idiomática e a linguagem de oração. São duas palavras gregas, certo? Pastor, irmão, não vai ficar difícil não. É a xenolalia e a glossolalia. Nossa, pastor, agora quebrou tudo, agora ficou difícil. Não vai ficar não, você vai ficar craque. Uma diz respeito a uma linguagem idiomática, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar de testemunhos assim, mas de missionários que foram a lugares diversos do mundo. O Espírito Santo veio sobre eles e ensinou o idioma nativo. Uma coisa sobrenatural. É a língua idiomática. E tem a língua como nós, a maioria das vezes, praticamos. Que é aquela língua que é a linguagem que alguns definem como linguagem de oração. Que nós falamos em espírito, mistérios com Deus. Que necessita de intérprete. Que também trata-se de um sinal para os que são de fora. Vou explicar cada um deles, a diferença entre a língua de Atos 2 e a língua de 1 Coríntios 14. Semana que vem, irmão, vem aí que vai ser coisa boa. Se não for eu, tem outro irmão aí que é coisa boa que vai falar, certo? A gente tem gente preparada aí, mas eu vou me esforçar nesse sentido. Então, irmãos, para a gente resumir, eu trazer algumas aplicações práticas para nós. Os discípulos estavam perseverando. Eles esperaram 40 dias. Jesus foi assunto aos céus. E quando Jesus foi assunto aos céus, passaram-se 10 dias e chegou a hora da colheita. Pentecostes. No dia de Pentecostes, no dia do início da colheita, o Espírito Santo veio com cada um desses sinais. O som como de um vento, trazendo vida. O fogo, trazendo purificação em todos esses elementos que eu falei. Uma variedade de línguas. Deus transformando a igreja em uma igreja universal. Não é a igreja universal do Edir Macedo, irmão. É a igreja universal, a igreja que ia alcançar o mundo inteiro. A igreja que ia de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Pastor, mas quais são as aplicações práticas? Por que o Espírito Santo foi bom ter sido derramado? É o último. Mas esse aqui eu vou demorar um pouco, irmão. Aí, vamos, vem comigo aí no manto aqui agora. Primeiro, o derramamento do Espírito, como eu já falei, era a colheita da semente que Jesus havia plantado com a sua própria morte. Jesus era aquela semente que não poderia ficar só. Ele, tendo sido morto, germinou. E quando germinou, ele enviou o Espírito Santo. E quando enviou o Espírito Santo, a Bíblia diz em Isaías 53, ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Ele viu a mim, ele viu a você. Ele foi a semente que foi plantada, que foi morta, mas que germinou e trouxe vida para cada um de nós por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, o Espírito Santo era a certeza de que a obra da redenção estava completa. Eu tentei falar isso nas outras semanas, mas as outras semanas não foram tão favoráveis como essa, então eu vou repetir. Irmão, Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Os discípulos ficam olhando para o céu. Aí Jesus diz: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Vocês não estão entendendo? E quando o Espírito vai, talvez eles ficam tristes, eles ficam aqueles 10 dias de expectativa, aguardando a vinda do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem com uma garantia. O advogado já está diante do Pai. Eu vim como Consolador trazer uma notícia para vocês, Espírito Santo. Vim como um Consolador trazer uma notícia para vocês. O intercessor já entrou no Santo dos Santos. Já derramou o seu sangue. Já está intercedendo por nós. Nós não temos um sumo sacerdote como esse da terra que não pode se compadecer da gente. Mas nós temos agora um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus. Eu disse que o Billy Graham citou que o Espírito, que essa simbologia do Espírito Santo como uma pomba pode ser entendido como pombo correio. Ele contou sobre um homem que estava no gelo, numa região gélida do Alasca, e ele precisava enviar uma mensagem para a esposa. Não tinha telefone naquela época. Ele percebeu que tinha um pombo correio e ele mandou uma mensagem por meio daquele pombo. A mensagem dizia o seguinte: eu estou vivo, está tudo bem, daqui a pouco eu volto. Quando o Espírito Santo veio, não foi diferente.
Jesus subiu para o céu, ele rogou ao Pai, e o Pai enviou essa mensagem: você está perdoado, meu filho, a dívida está paga, meu filho. O Espírito Santo testifica com o meu espírito agora que eu sou filho de Deus. O fato do Espírito Santo ter vindo, ele traz uma notícia, e a notícia é essa: eu estou perdoado, a dívida está paga, eu sou filho de Deus, nenhuma condenação há, eu tenho um intercessor diante do Pai, Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceira coisa, o Espírito Santo veio para a colheita, certo? E qual foi a colheita? Veja lá, versículo 14. Então Pedro se levantou com os 11 em alta voz, se dirigiu à multidão e começou a pregar: homens da Judéia e todos os que me ouvem e que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda que seja 9 da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito. Aí veja, lá para frente, versículo 40. E com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração perversa e corrompida. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia foram 3.000. Bom, primeira pregação de Pedro. Pedro estava negando lá atrás. Capítulo 21 de João termina com Pedro sendo restaurado. A primeira pregação de Pedro, quando o Espírito Santo vem, 3.000 almas. A segunda pregação de Pedro, quando cura um homem, 5.000. E daí em diante a Bíblia vai falando de uma extensão tão grande da igreja que chega a um ponto que perdem a conta. Glória a Deus, aleluia. Então quando o Espírito Santo veio, a igreja começou a uma grande colheita de almas. Quarto lugar, os discípulos que antes estavam com medo, como é que os discípulos estavam trancados com medo? Quando o Espírito Santo veio sobre eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vejo o capítulo 2 ainda, versículo 36. Olha a ousadia que Pedro está pregando. Eu gosto desse versículo. Portanto, saiba agora toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro estava ousado demais. Glória a Deus. Tinha um monte de fariseu ouvindo. Ele falou: foi vocês. Você que está me ouvindo, ó, você que crucificou ele, você que sacrificou ele. Mas deixa eu dizer, esse aí que vocês mataram, ele estava morrendo de medo antes de ser morto também. Ele está cheio de ousadia, ele vira a ponto dele e fala: vocês mataram ele, mas agora ele é Senhor e Cristo, ele ressuscitou. Ousadia. E não. Eu vou contar algo aqui, eu não quero. Uma das maiores tentações quando a gente fala sobre batismo do Espírito Santo, sobre derramamento do Espírito Santo, é a gente falar a respeito dessas coisas e alguns se sentirem excluídos. Irmão, o Espírito Santo é coisa boa, busque. Certo? E eu não quero te tornar menor. Não, busque. Eu comecei, irmão, a pregação da palavra muito novo. Eu tinha 16 anos. E com 16 anos eu ainda não era batizado no Espírito Santo. Irmão, eu falava da palavra, irmão, mas era peleja. Pensa na peleja, porque de certa forma o Espírito Santo ele traz consigo um revestimento de poder. Pastor, poder para quê? Para fazer igual os meninos foram na igreja aí, o irmão ficava soltando uns Hadouken nos irmãos. Não é isso, irmão. É poder para anunciar a palavra. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo vem sobre pessoas, e quando vem sobre pessoas, ele faz gente que não é capacitada a conseguir pregar. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uns mistérios que eu creio, de gente que aprende a ler, lendo a Bíblia. É coisa do Espírito Santo. Uns mistérios de gente que não sabe ler, mas prega, que é uma maravilha, só pode ser o Espírito Santo. De gente, pastor, você está desprezando o conhecimento? Não, de forma alguma. Mas o Espírito Santo, ele te dá uma capacitação sobrenatural. Sabe, você tenta se expressar no seu dia a dia, você não consegue, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, você é tomado de uma coragem para falar, que não tem explicação, só pode ser o Espírito Santo. Só pode ser o Espírito Santo.
E eu me lembro que eu havia iniciado nessa empreita da pregação da palavra sem receber o batismo. E aí eu tentava, irmão, foi uma luta. E dá para definir entre antes e depois. O pastor está dizendo que está perfeito, longe disso. Longe disso. Tem muito para aprender. Mas eu digo que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, a autoridade que ele dá é diferente para fazer as coisas. A capacitação que ele te dá para compreender a palavra é algo sobrenatural. Eu vou contar algo aqui, eu acho que eu já contei antes. Eu tinha uma grande dificuldade de compreender a palavra, irmão. Mesmo lendo desde pequeno, chegou uma hora que eu queria entender de verdade, porque assim, foi o próprio Espírito Santo me chamando. Eu me lembro de noites e noites que eu estava lendo, e sem compreender. Eu me lembro até de chorar tentando entender. Um dia eu fui num culto, e eu creio nessas coisas. Eu fui num certo culto que um líder meu me levou um ciclo de oração. Um determinado homem de Deus estava lá, ele pegou e falou para mim assim: hoje Deus está entregando, eu via sobre você descendo um rolo, era um dom de compreensão da palavra de Deus. Você está recebendo hoje um dom de palavra de ciência. Irmão, eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio, daquele dia em diante, Deus passou a me dar alguns métodos, algumas compreensões, e longe de me gloriar dessas coisas, só pode ser Espírito Santo, só pode ser Espírito Santo. Porque hoje eu olho para algumas coisas, eu vou lendo, e à medida que algumas coisas sobre pregação, sobre algumas coisas eu vou lendo, eu digo: rapaz, mas isso aqui eu já entendi, eu só não sabia colocar em teoria. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo instrui. A Bíblia diz que a unção ensina. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você está sentado aí, você nem sabe o que o Espírito Santo quer fazer com você. E tanta gente eu já conheci que o Espírito Santo fez uma virada na vida dessa pessoa. Talvez você está sentado e você nunca imaginou que possa ser usado por Deus para fazer alguma coisa. Mas quando o Espírito Santo vem sobre alguém, irmão, tu pode ser um pescador, tu pode ser alguém iletrado, tu pode ser alguém que não tem pedigree nenhum. O Espírito Santo levanta, capacita, leva, escolhe. Eu quero dizer uma coisa, nós estamos ensinando sobre isso, e é um chamado de Deus para nós. Busque um revestimento de poder que pode ser derramado sobre você hoje, para anunciar com ousadia, para anunciar com coragem. Nós vimos agora há pouco o exemplo da jovem que veio aqui. Ela tinha dificuldade de falar, ninguém entendia, mas quando o Espírito Santo vem, faz como fez com Moisés, não sabia se expressar, mas libertou o povo. Um homem que só sabia pescar, ganha 8.000 almas. Um homem sanguinário como Paulo escreve 13 cartas. Só pode ser o Espírito Santo. Esse Espírito está aqui essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algumas coisas, irmão, eu já estou concluindo. O Espírito Santo, quando veio, foi o cumprimento das profecias. Joel prometeu que chegaria um tempo que viria uma chuva. Eu falei disso outro dia, mas não estava tão favorável como hoje. Chuva temporã e a chuva serôdia. Chuva temporã, chuva de preparação. As promessas iam preparando o caminho. As promessas iam preparando o terreno. Mas um dia Deus ia enviar a chuva serôdia. A chuva que ia transbordar. A chuva que ia fazer as colheitas virem fortes. Chegou o dia. Chegou o dia. Todo mundo está vendo que eles estão bêbados. Eles estão alterados. 9 da manhã já estão bêbados desse jeito. Pedro levanta a voz e diz: não. Eles não estão bêbados. Isso é o que Joel profetizou. Nos últimos dias Deus falou que ia derramar o Espírito, não falou? Chegou a hora de receber o Espírito. E aí eu gosto do versículo 39. Existe uma concepção que é a sensacionista, que diz que essas promessas elas foram temporárias, certo? Aí olha o que o versículo 39 diz: a promessa é para vocês, ela diz respeito a nós e a vós, para os vossos filhos, para os que estão longe. Aí olha o que, até aí não está incluindo todos, mas olha a continuação do versículo: para todos quanto nosso Deus chamar. Sabe o que ele disse? A promessa é para nós. Aleluia, glória a Deus. E é para todos que Deus chamar, não importa o tempo, não importa a igreja, não importa quando. Aleluia. Chegou a hora, irmão. Glória a Deus. No nosso tempo, nós estamos na era do Espírito Santo. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. A promessa é para nós. Glória a Deus. Vamos adiante. Era o momento exato em que Deus habitaria entre nós, a derramamento do Espírito Santo. João 14, 23. Se alguém me ama, o meu Pai o amará. Viremos a Ele e faremos nele morada. Davi fez o templo.
Aliás, Davi pensou no templo corrigindo, mas foi Salomão que usufruiu. Ele preparou todas as ferramentas, mas foi Salomão que executou. Da mesma maneira, Jesus equipou os discípulos para as promessas, mas o Espírito Santo foi quem começou a igreja, quem executou o trabalho. Foi feita a casa, e até que fosse derramada a glória de Deus sobre a casa, era apenas uma casa. Êxodo 40 diz que a glória do Senhor encheu lá o tabernáculo. E da mesma maneira, a igreja era apenas um amontoado de pessoas, 120 orando. Mas quando veio o Espírito Santo, tornou-se povo de Deus, tornou-se templo do Espírito, tornou-se a lavoura de Deus, tornou-se o edifício de Deus, tornou-se tudo isso e muito mais, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Para terminar, como eu disse, era a reversão da maldição de Babel. O derramamento do Espírito Santo, o céu desceu sobre a terra. O derramamento do Espírito Santo, Deus fez os homens se entenderem. Irmãos, o derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento que deu início à igreja, de forma que todas as igrejas são pentecostais. Todas as igrejas nasceram do Pentecostes. Foi a partir do Pentecostes que os discípulos receberam a força para irem em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que eu gosto mais é que ainda hoje a gente não recebe o derramamento do Espírito como é o de Atos 2, um vento veemente e impetuoso, línguas como que de fogo. Não tem essas demonstrações visíveis, mas o Espírito Santo continua sendo derramado. E você pode receber, meu irmão. Você pode ter esse revestimento de poder sobre a sua vida. Pastor, mas por que eu desejaria isso? Irmão, o Espírito Santo vai esclarecer coisas que você nunca imaginou que você ia entender. O Espírito Santo é Deus habitando dentro de você. O Espírito Santo vai te capacitar para fazer obras inimagináveis. O Espírito Santo, eu creio que Ele está aqui. O Espírito Santo nos dá dons para administrar coisas que a gente nunca imaginou. O Espírito Santo nos dá dons espirituais. O Espírito Santo nos dá a capacidade de comunicar a mensagem. O Espírito Santo intercede por nós. Fique de pé, quero orar com você. Em seguida nós vamos ofertar. Chegou o dia de Pentecostes, o dia da colheita. Na próxima semana nós vamos meditar sobre as línguas. Eu acho que encontrei o caminho. E depois nós vamos meditar sobre a igreja cheia do Espírito Santo, como ela é. Talvez seja no domingo, tá? Mas eu quero convidar você hoje a se apropriar dessa palavra que Pedro falou. A promessa diz respeito a nós e a vós, a todos quanto nosso Deus chamar. Eu tinha um desejo de ser batizado no Espírito Santo. Eu sei que para muitos é um assunto que é delicado, porque às vezes você já veio tantas vezes aqui na frente para receber, você já veio tantas vezes aqui na frente, e eu me lembro que a gente tinha uma cruzada, nosso irmão lembra disso, a gente era do Parque Novo Santo Amaro, tinha uma cruzada evangelística todo ano, irmão, e foi pegar tanta gente boa lá, e eu tinha tanto desejo de receber, eu ia lá na frente toda vez. Aí sabe como que ensina a gente? Para receber o Espírito Santo, você fica fazendo glória, 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 glória. Aí uma hora que você enrolar a língua lá, você recebeu. Irmão, e quantas vezes eu fui, eu não queria enrolar a língua, aí eu ficava tentando falar rápido, glória, 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 glória. E eu creio que é possível receber sim, dessa forma, porque adorando a Deus que os discípulos estavam. Mas algumas características comuns fizeram eles receberem. Primeiro, uma oração unânime. E quando eu convido vocês para atender o Espírito Santo, eu estou convidando a gente a orar com unanimidade. Vamos orar para que o Espírito Santo venha cada vez mais sobre a nossa vida. Segundo, não é para ser uma oração de um mês, de 2 meses. Não é para ser uma oração de 30 minutos e você só ora no que vem. Não, eles ficaram 10 dias perseverando, orando. E clamando, e cantando, e clamando, e cantando. E ambos até a hora que o Espírito Santo veio. Por fim, aplica-se o que o servo de Deus falou semana passada. Eles não desejavam outra coisa, eles queriam
O Espírito Santo. O dia que eu fui receber o batismo, eu queria muito receber um culto cheio de gente, mas eu sempre fui meio acanhado. Eu tinha medo de ir lá na frente. Vai que eu começasse a pular igual aqueles irmãos, eu tinha medo. Pastor, é sério, eu tinha medo. Mas eu queria. E eu comecei a buscar na minha casa. Na minha casa. Eu me lembro que foi uma época que eu estava entre um emprego e outro. Eu precisei passar por um processo nesse ombro aqui. Eu fui fazer uma cirurgia e eu passei um período de intervalo entre um emprego e outro. Eu não estava trabalhando porque eu não tinha tantas ocupações. A minha vida era esperar essa cirurgia, me recuperar dela e orar. 16 anos. 16 para 17 anos. E dentro da minha casa, a casa que eu morava, tá ali minha mãe, tinha um quarto da minha mãe, eu dormia na cozinha. Um dia o Espírito Santo veio sobre mim. Não tinha ninguém, não tinha muita gente, mas que coisa boa foi sentir aquela alegria no meu coração. O meu desejo hoje é o mesmo de Moisés: quem dera se todos pudessem. E eu digo, hoje você pode, hoje você pode. Eu te convido a clamar por isso. Começa o propósito, irmão. Pastor, eu não recebi hoje, mas não tire isso do foco. Põe, acende no seu coração. Esse ano eu quero ser cheio. Esse ano eu quero ser cheio. Você que já recebeu essa virtude, talvez o Senhor está te chamando para um renovo. É esse o momento. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu creio na promessa do Pai. Eu creio no outro Consolador que viria sobre nós. Eu creio, meu Deus, que o Senhor continua derramando, meu Deus, sobre nós. Visita esse povo, meu Pai, que ouve essa palavra. Talvez um desejo ardente no coração está surgindo. Eu oro a Ti, meu Deus, para que os Teus servos, meu Deus, comecem a sentir uma alegria. É o Espírito Santo vindo sobre eles. Nós erguemos as mãos, meu Pai, e eu peço que, como o Senhor fez em Atos 19, alguns não sabiam sequer que existia o Espírito Santo, mas quando Paulo impôs as mãos, eles receberam. Eu creio nisso, meu Pai, eu creio nisso. Vai orando ao Senhor, vai orando ao Senhor. Foi em oração que o lugar se moveu, foi em oração que o Espírito veio, foi em oração que de repente aquele Espírito sobrou sobre eles e pode vir sobre você hoje. Eu sinto a presença dele aqui. O ambiente está favorável hoje. Clame a ele, clame a ele. É hoje o dia que você pode receber essa virtude, que você pode ser renovado. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos o teu
o Espírito Santo é vida sobre a igreja. Celebra hoje em nome de Jesus. É o culto de ensino, mas é a ocasião da gente ser cheio, a gente deseja o que a gente conhece. E estamos descobrindo cada vez mais sobre o Espírito. Espírito de Deus. Espírito da verdade, em nome de Jesus. Vem sobre esse povo, vem sobre essa igreja. Que até o término dessas semanas, meu Pai, nós possamos ler cada vez mais o derramamento do Espírito sobre nós. O Senhor está nos chamando, meu Deus, para isso. O Senhor está nos chamando para compreender essas coisas. Como o Senhor fez em Pentecostes, Pai, esse é o marco, esse é o início da igreja. E cá estamos nós, meu Deus, crendo que hoje ainda o Senhor pode fazer. Aviva a tua obra, meu Deus, o bem dos anos. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai.